Bem-vindo ao canal Questione-se, afinal a carreira é sua, ainda em quarentena, e o canal aqui tem o propósito de agregar valor, então a ideia é passar um plano de ação e fazer alguns questionamentos relacionados a esta retomada. O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: todos os funcionários voltando à empresa, tudo ficará normal? Haverá normalidade? Qual é a sensação dos seus colaboradores retomando ao trabalho, mas ainda correndo riscos? O que nós podemos fazer para manter o ambiente de trabalho produtivo? Se você acredita que vai conseguir manter a empresa na sua normalidade, isto é confiança. Se você, nas próximas semanas, conseguir realmente alcançar, isto é habilidade, e os dois aspectos são essenciais para o sucesso. Muito bem, considerando que existe possibilidades de não ter uma normalidade, considerando que nós estamos preparados para alguma adversidade, portanto a confiança e a habilidade são ingredientes essenciais. Mas o que eu quero trazer também é uma frase do Anthony Robbins que diz o seguinte: se você usar o mesmo método, vai obter o mesmo resultado. Então, será que não está na hora, enquanto todos os colaboradores estão trabalhando em casa, de tentar fazer um método novo? Sim, porque retomando a empresa, pode haver algum impacto nesta retomada do trabalho. E aí, sugestões dos seus colaboradores: mexer no preço. Sim, você pode mexer no preço, mas a concorrência também vai fazer. Outros colaboradores podem sugerir o seguinte: vamos fazer alguns cortes. Mas será que esses cortes não vão afetar a produtividade ou afetar a qualidade da nossa prestação de serviço, do nosso produto, da nossa forma de comercialização? Pois bem, eu recomendo um caminho e desenvolvi aqui um plano de ação. São 7 passos, muito simples, e vou multiplicar então esses 7 passos para vocês. Lembrando que a gente vai mexer na gestão do desempenho e na gestão de pessoas. O primeiro passo é montar uma comissão. Essa comissão pode ser chamada de comissão de transição, comissão de recomeço, comissão de resgate. Tem que ser um nome atrativo, eleito pelos próprios participantes dessa comissão. Então fale com os gerentes, fale com os sócios, fale com os diretores e estabeleça essa comissão. Se vocês quiserem saber o perfil dessa comissão, a gente pode proporcionar num outro vídeo. Então o primeiro passo já foi dado. Existe uma comissão. Qual é o propósito? É avaliar os processos produtivos. Então o segundo passo, a gente precisa eleger os principais processos. A gente precisa avaliar se eles estão formalizados. Se eles estão atualizados. Será que eles estão atualizados? Bom, Ângelo, a minha empresa é muito pequena e por esse motivo a gente nunca se preocupou em formalizar, porque todo mundo sabe de cabeça. Bom, então está na hora de formalizar. Está na hora de criar um fluxograma, um desenho, ou mapear o processo, mapear os processos para identificar como está funcionando a nossa empresa. Muito bem, feita essa segunda etapa, vamos para a terceira etapa, que é priorizar. Nós não podemos atender todos os processos produtivos ou atividades criativas e assim por diante. Eu gosto de chamar processo produtivo. Então, se nós não podemos mexer em todos eles por uma questão de tempo, nós temos que pensar em classificar considerando 3 aspectos. O primeiro aspecto é processo produtivo que envolve um maior número de colaboradores. O trabalho de faturamento da minha empresa são 3 pessoas. Já a minha parte comercial são 7 pessoas. Então, qual das duas eu priorizo? O segundo aspecto é um processo produtivo que tem a maior quantidade de informações geradas. Não é a quantidade de produção, mas sim a interdependência de outros setores, informações externas. Quer dizer, um processo produtivo em que tem muitas informações fornecidas por N pessoas. Então, esse processo produtivo precisa ter uma atenção especial. E o outro aspecto, o terceiro e último aspecto, está relacionado com processos produtivos que afetam diretamente o nosso cliente. Então, dentro desses 3 aspectos, eu preciso eleger um processo produtivo muito importante para esse momento.
Não quer dizer que é o único processo produtivo importante, mas nesse momento do confinamento, nessa situação de caos no Brasil, nos preocupar com a nossa empresa e com um dos processos produtivos. A quarta etapa é fazer um diagnóstico desse processo produtivo, um diagnóstico. Então nós vamos tentar enxergar, né, o fluxo da informação, começo, meio e fim do processo. A gente vai identificar se tem gargalo, se tem algum momento de retrabalho, se tem algum custo que pode ser reduzido ou eliminado, ou alguma despesa que também pode ser minimizada ou eliminada. Então, esse momento, essa quarta etapa é muito importante. Não importa se é produto ou se é serviço, é importante entrar neste mérito. Se esse processo produtivo envolve 50%, 60%, 100% de um sistema ou de uma informatização, se a informatização não é interna, é externa, então vamos abrir um chamado, abrir uma ordem de serviço e solicitar ao fornecedor, que também está confinado, a trabalhar com a possibilidade de melhorar o fluxo da informação. Não é para mexer, mas propor caso o nosso processo produtivo eleito, ele depende da informatização. Muito bem, a quinta etapa tem a ver com a validação. Para a gente validar esse processo produtivo, a gente precisa então conferir passo a passo. Se a gente tiver alguma dúvida ou não ter certeza absoluta, a gente faz um redesenho. A gente vai desenhar como deveria ser. Esse redesenho, ele não necessariamente vai alterar totalmente. Ele vai ficar numa espera, tipo plano B. Quando a empresa voltar a trabalhar, nós vamos lá em loco, conferir e, se for o caso, a gente redesenha para melhorar o desempenho, para racionalização. Coisa que é essencial e, para mim, é uma atividade regular como qualquer outra dentro da empresa. A empresa sempre precisa racionalizar os seus processos produtivos. Como a gente precisa pagar, precisa comprar, precisa ter saúde, segurança, tudo. Né? Tem que ter site, tem que ter internet, tem que ter intranet, tem que ter atividade de racionalização. Porque nessas crises é que as empresas realmente demoram muito para superar. A sexta etapa tem a ver com, uma vez validado o processo, nós precisamos então documentar, elaborar o procedimento, o novo procedimento, o procedimento ajustado, o procedimento que melhora o desempenho, e nesse processo nós precisamos então que os envolvidos fiquem sabendo como deve funcionar a partir de determinado momento. Então nós também temos que organizar a capacitação dos envolvidos, porque quando chegar o dia D, o dia de retomar lá o funcionamento pleno e absoluto, nós vamos dedicar um tempo para que esses colaboradores saibam que a partir de determinado momento nós vamos mudar um pouco esse procedimento para melhorar. Esse processo produtivo vai ser mais eficiente. Essa sexta etapa foi concluída, então a sétima e última etapa seria o quê? Seria a implantação. Quando for implantado, deve ser feito, como eu disse, a etapa 6 e estabelecer um prazo de 30 ou 60 dias para verificar a qualidade e o resultado de acordo com os padrões estabelecidos pela empresa dentro desse processo produtivo. Esse processo produtivo está de acordo? Ele realmente alcançou o nosso objetivo, que era reduzir o custo operacional? Se não conseguiu 100%, mas 50% já é uma vitória e torna-se analisar o processo produtivo, mapear ele e fazer os ajustes novamente e assim por diante. Aí vocês podem me perguntar, Ângelo, mas a realidade é assim, a gente pode fazer esse processo padrão, né, esse procedimento, e aí se der tempo, se demorar mais 90 dias para o governo dar sinal, bom, então vamos pegar os outros processos produtivos. E se vocês tiverem alguma dúvida do primeiro ao sétimo passo desse plano de ação, você faz contato pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo próprio canal, que a gente tenta responder e esclarecer da melhor maneira. Ah, isso vai ter um custo? Eu não sei se esse custo é menor do que o desgaste por fazer do mesmo jeito a partir do sinal que o governo vai dizer. Podem retomar e vamos aumentar a produtividade do Brasil. Ok? Eu espero ter colaborado. Eu realmente espero que isso agregue valor. E não esqueçam que é melhor tentar e ter certeza que não é momento do que não tentar e ficar sempre batendo na cabeça de que deveria ter tentado lá atrás. Tudo de bom e até um próximo encontro.